Palavra do Senhor que está escrito no Evangelho de Lucas. Uma palavra muito conhecida, porém a palavra de Deus se renova a cada manhã. E Deus colocou essa palavra no meu coração, porém essa palavra a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Tanto vem para lá como para mim, como para quem está me ouvindo, e para mim também. E no capítulo 8, no versículo 40, o título é A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que, vendo, voltou Jesus à multidão, recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, estava à morte. E indo apertava a multidão, e a mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos esgotara com os médicos e todos os haveres, e por nenhum pudera ser curada, e chegando detrás dele, tocou na orla da sua veste. Logo estacou o fluxo do sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro, o que estavam com ele? Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou que diante de todo o povo o causa do que lhe havia tocado, e como sarara. Ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É o interessante aqui, né, irmãos, que o Senhor sempre que curava, aqui nessa época, sempre que o Senhor curava uma pessoa, ele dizia, né, vai, a tua fé te salvou, né? Além da cura, né, da cura física, o Senhor vai muito mais além. Ele vai sobre a cura espiritual, sobre as pessoas que precisam de uma cura interior, no tocar em Cristo. E a mulher, ela entrou na multidão. Eu creio que foi até difícil para uma pessoa que estava doente, né, entrar na multidão e com muita dificuldade tocar na orla dos vestidos do Senhor. Ela pensou: se tão somente eu tocar, eu serei curada, né? E olhando para o lado espiritual, né, dessa passagem, nós vemos que o tocar em Cristo hoje, né, é tão profundo como naquela época, que não era em todo o lugar que Jesus estava, pois ele estava vivendo na terra como 100% homem e 100% Deus. Portanto, ele estava, né, naquele local, mas as pessoas, para chegar até ele, tinham dificuldade de chegar até ele, né? Então era uma multidão, como o irmão leu aí, né, que o Senhor Jesus alimentou mais de 5 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Foi lido a passagem nesta noite. E aqui nós vemos, né, durante a passagem de Jesus, a Bíblia registra alguns milagres que Jesus fez naquela época. E nós temos a alegria em dizer que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A mulher do fluxo de sangue, ela fazia 12 anos que ela padecia dessa enfermidade. E você está sofrendo há quanto tempo, né? Há quanto tempo você tem sofrido com essa enfermidade? Há quantos anos você tem sofrido com essa enfermidade? Quem sabe nesta noite não chegou a noite da sua vitória, a noite da sua cura, da sua libertação,
a noite em que Deus vai lhe entregar o milagre. Lembra-se quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ali no capítulo 11 do Evangelho de João, né? Tinha Marta e Maria e Lázaro, né? Amigos bem chegados de Jesus. E Jesus estava num lugar longe quando Lázaro adoeceu. E mandaram avisar a Jesus. Mas ele não chegou no dia e na hora, né? Porque nem, por exemplo, Jesus foi chamado para se chegar até o enfermo. Aqui, o enfermo, né? No caso, a mulher do fluxo de sangue, ela foi atrás de Jesus para tocar em Jesus. E ali a Lázaro estava enfermo e aí ele acabou falecendo. E Jesus, Marta e Maria, crendo que se Jesus tão somente chegasse naquele lugar, Lázaro seria curado, Lázaro não ia morrer, né? E elas tinham essa fé e essa confiança que Jesus iria curar Lázaro. Porém, passou-se um dia, passou-se 2, 3, e Jesus não chegou, né? E Lázaro acabou falecendo, morreu, não teve jeito, ele morreu. E lá Jesus não chegou. Quem sabe você está aí com esse problema, com essa dificuldade ou com essa enfermidade. Jesus não deu a cura ainda. Jesus não solucionou. Parece que quando você vai orar, o céu está de bronze, você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue sentir. Você tem pedido ao Senhor e não tem tido resposta. Tem pedido ao Senhor que venha te curar, que venha libertar, que venha fazer uma obra na sua vida, e você não recebeu a resposta. Mas sabe que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Afinal, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Continua clamando, continua pedindo, porque o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele já ouviu e, quem sabe, está movendo as águas ao seu favor. Muitas vezes a gente não vê o mover de Deus, mas Ele continua trabalhando para aqueles que amam. O Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Passou-se 4 dias, porque naquela época havia uma enfermidade que a pessoa parecia que estava morta e ela ficava 3 dias nessa posição. Depois do 3º dia, ela voltava a si. Então, para que não houvesse dúvida do operar de Deus, né? Porque, afinal de contas, Deus é o dono da vida e da morte. Para que, como Jesus disse para Marta e Maria, essa enfermidade, ela não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, passou-se não só 3 dias, para não ter dúvida que era Deus operando. Jesus chegou lá depois do 4º dia, e no 4º dia ele chegou até o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida, né? Saiu ali com vida, depois de 4 dias que já estava ali morto, né? E o Senhor lhe deu vida. E é assim que Jesus faz. Talvez você está apreensivo como Marta e Maria, não sabe que hora que Jesus vai chegar, que hora que Ele vai manifestar o seu poder sobre a sua vida. Mas não perca a fé, não perca a esperança, porque o Deus do impossível está movendo as águas ao seu favor. Nós sabemos também que é necessário muitas vezes tocar em Cristo. Quem sabe você tem pedido superficialmente, não tem sentido a presença de Deus, não está orando, mas é como se fosse uma oração repetitiva, né?
uma oração que você não chega a sentir a presença de Deus, porque nós não podemos ver a Jesus, nós não podemos ver com os olhos carnais, mas se nós buscarmos Ele de coração, tocar em Cristo, nós vamos sentir a gloriosa presença do Senhor. Feche os olhos e abra o coração e sinta Jesus bem pertinho de você, porque Ele é real, Ele vive e eternamente. A irmã frisou bem no começo do nosso culto, que pode ser, né, na rádio, que ela frisou bem que Jesus vive, Ele vive. Ela falou muitas vezes isso, Jesus vive, Ele vive, Ele está vivo. Então, uma pessoa viva, nós podemos sentir, nós podemos tocar em Cristo. A mulher do fluxo de sangue, ela atravessou a multidão e esbarrou em um, esbarrou em outro, fez um esforço e tocou em Jesus. E como nós... Aí você pode perguntar, irmã, como nós podemos fazer isso? Como que nós podemos sim chegar perto do Senhor Jesus? No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, a palavra do Senhor, ela bem suscita, que ela diz assim, olha, isso, quem vai entender são as pessoas espirituais, dificilmente uma pessoa normal, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus vai entender, mas está escrito, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegando-nos um verdadeiro coração, com um verdadeiro coração, aquela fé, aquela convicção de que Deus é real, e em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, não retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu que Ele iria subir aos céus, mas enviaria, mas aqui ficaria conosco o Espírito Santo de Deus. Ele é fiel em cumprir e Ele vela em cumprir com a sua palavra, né? E considerando-nos uns aos outros e estimulando. Agora, esse outro versículo aqui, eu quero pregar numa outra ocasião, ó, e não deixando a nossa congregação como de costume, né? Vamos congregar, vamos nos reunir na casa do Senhor. Mas o primeiro versículo que eu li é: tendo, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por quê? Anteriormente, no Velho Testamento, nós sabemos que o santuário, Santo dos Santos, onde ali estava a presença mesmo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, naquele santuário não podia entrar ninguém, a não ser o sacerdote, que ele entrava. Se ele tivesse, ele já entrava com uma corda amarrada na cintura, né? A corda ia até lá atrás. E quando ele entrava no santuário, no Santo do Santo, se ele tivesse em pecado, ele já caía morto ali, né? Já caía morto ali. Aí, quando ele caía morto, puxava a cordinha para tirar o corpo dele, mas ninguém podia entrar lá, a não ser o sacerdote que estavam ali em plena comunhão com Deus. Nós podemos ler aqui, ó, no livro de Êxodo, onde está escrito: pendurarás o véu debaixo do colchetes e meterás a arca no testemunho. Ali dentro o véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Era um lugar santo, um lugar santíssimo, onde tinha a presença de Deus. Aqui, ó, o véu fará separação,
né? Fará separação. Então, aqui diz no Velho Testamento que havia essa separação. Porém, quando Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, quando ele inspirou, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não separei esse versículo. Quando Jesus inspirou, morreu ali na cruz do Calvário por mim e por você, ele ali foi como um cordeiro mudo, né? Ali perante os seus tosqueneadores, ele não reclamou, mas ele morreu ali na cruz do Calvário para salvar o mais vil pecador. E aí, quando ele expirou ali na cruz do Calvário, o véu, esse véu que foi do Velho Testamento, ele repartiu de alto a baixo, tirando a separação. Por isso que hoje não somente o sacerdote pode entrar no santuário, entenda bem, mas também eu e você, se nós tivermos um coração voltado inteiramente para Deus, se nós estivermos preparados e com aquela fé, com aquela confiança, nós podemos entrar nos santos do santo através do sangue de Jesus. Olha só, o escritor aos Hebreus, né, que nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, ao certo, ele escreveu que temos a ousadia de entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus. Por quê? Pelo sangue de Jesus. Porque quando ele foi ali na cruz do Calvário, ele inspirou, o véu se rasgou de alto a baixo, tirando a separação, né? Abriu-se aquele véu que estava aqui no Velho Testamento, que eu li aqui em Êxodo, ele se abriu, o véu da separação, fazendo com que nós possamos entrar no santuário de Deus. É um mistério que não é para qualquer um que entende, é só para quem é realmente espiritual, para quem realmente busca Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, fecha os olhos, abre o coração e em secreto começa a falar com Deus e sentir a gloriosa presença de Deus. Mas por que, e você, né, que muitas vezes você vê aqueles crentes chorando, fala, mas por que esses crentes ficam chorando? O que será que ele, né? É assim, é um mistério que só entra aquele crente e Deus que sabe por que ele está chorando. Porque na presença do Senhor, quem não chora, né? É muita emoção, é muita coisa gloriosa, é muita coisa boa. Boa mesmo, uma paz de espírito, uma coisa maravilhosa é sentir a presença do Senhor. Aqui no Evangelho de Mateus, né, irmã? Onde está escrito o véu se rasgou de alto a baixo? Mateus. Eu acho que depois da crucificação de Jesus, né? 23? Jesus, não. E aí nós vemos que o que eu quero dizer é que, como a mulher do fluxo de sangue, eu estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue, ela... a mulher do fluxo de sangue, ela teve a ousadia, foi ousada, né, de entrar no meio da multidão, ir daqui e dali, mesmo enferma, né? Imagina aquele estancamento de sangue, ela conseguiu tocar em Jesus. E você está entendendo como que nós podemos tocar em Jesus nos dias de hoje? Como que nós podemos, está entendendo como nós podemos tocar em Jesus? Como nós podemos sentir a gloriosa presença de Jesus, né? Porque o véu se rasgou de alto a baixo, tirando essa divisão, essa separação entre nós e o homem. Deixa eu ver onde está esse sermão. Profecia, deixa eu ver. Quando Jesus foi crucificado, ali na cruz do Calvário. Eu perdi o capítulo que estava escrito, mas é no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos, né? Está escrito
que o véu se rasgou de alto a baixo, fazendo com que essa separação nós podemos entrar no santuário de Deus. Então hoje não somente o sacerdote, mas também nós podemos entrar no Santo do Santo, né? Nós lemos aqui em Êxodo, no capítulo 26, e o versículo 33, nós lemos: pendurarás o véu debaixo dos cauches e manterás a arca de testemunho ali dentro o véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar do Altíssimo, e porás coberto do propiciatório, a arca do testemunho, no lugar santíssimo. Então, gente, irmãos, a melhor coisa que nós temos nos nossos dias, nós sabemos que nós estamos vivendo as últimas horas na face da terra. Breve o Senhor virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue, e que nós possamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E diante de tantas coisas, né, ruim, tem hora que nós temos que desligar a televisão, as notícias e entrar no santuário de Deus, porque às vezes a gente fica bitolado com tantos problemas, com tantas coisas acontecendo, e esquece que existe um Deus que tudo pode, um Deus que tudo executa por nós, um Deus que move as águas ao nosso favor, né? Um Deus que transforma o mais vil pecador. Quem sabe você está com problema com seu filho, com sua filha, ou com seu esposo, ou sua esposa, de drogas, bebidas. O Senhor é aquele que liberta o mais vil pecador. Ele veio para libertar o cativo, o oprimido e o viciado. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, perseverar na fé, continuar firme nesta fé, nesta confiança, e tendo a ousadia de entrar no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus, porque o sangue dele que foi derramado ali na cruz do Calvário para salvar o mais vil pecador, é algo assim espiritual, né? Mas você que às vezes ouviu essa palavra e não entendeu nada, você está convidado, né, a frequentar e ouvir a palavra do Senhor, para que você possa conhecer, né, a cada dia a palavra de Deus, os mistérios de Deus, e entrar na presença do Senhor. Ser salvo, né? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que tem a fé e a confiança de que o Senhor vai fazer. Às vezes fala assim: nossa, faz tantos anos que eu estou assim, eu peço para Deus, mas Ele não me ouve. Há tantos anos que eu estou sofrendo com meu filho, com a minha filha, há tantos anos, faz 10 anos, faz 12 anos, faz 20 anos, e Ele não me ouve. Mas não desista, o Senhor, Ele disse que Ele tem a hora certa, não vê? Esses exemplos que eu dei na Bíblia, que Jesus demorou 4 dias, há um tempo determinado para todas as coisas. Ele demorou 4 dias para ressuscitar Lázaro, mas ele ressuscitou. E aí, lê lá no livro de Neemias, né, quando Neemias foi edificar, né, lá a sua cidade, né, e teve todo aquele mover, né, de Deus na vida de Neemias. E Deus tocou na vida do Artaxerxes, o rei da Síria, para liberar ele, para ele ir lá. Então foi uma movimentação, que as coisas foram dando tudo certo, e ele conseguiu, né, ir lá e edificar a cidade. É claro, teve Tobias e Sambalate, né, que tentou impedir a obra de Deus. Mas sabe que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Mas ninguém. Está escrito, e fiel é a palavra de Deus. Amém? Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar. E que você que não entendeu a palavra, quiser ir nos comentários, fazer alguma pergunta, né? Essa palavra foi bem espiritual, bem
assim, mais para quem é espiritual, e para você que não é, vai passar a ser, porque Deus está batendo a porta no seu coração, querendo entrar. Deixa Jesus entrar. Amém? Amém.